Olá, tudo bem? Então, galerinha, professor Marcos Charles aqui, trabalhando com as aulas EAD da EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro e hoje com o assunto de função. Assunto este que é de grande relevância, ele é cobrado tanto nas avaliações internas quanto externas. Na nossa superintendência escolar, no Enem e SPAES, ele vem sendo cobrado de diferentes maneiras. Então, ao longo desse conteúdo, eu vou explicando e vou definindo como ele aparece em cada uma dessas avaliações, ok? Então, o objetivo dessa aula é compreender os conceitos de função, de variável dependente e variável independente de uma função. Aqui, como ilustração, eu trago uma tabela, onde essa tabela já preenchida, eu vou só explicar os passos, ela representa a situação de um aluno que vai realizar uma prova de matemática com 5 questões e cada questão correta corresponde até 2 pontos. Cada questão correta vale 2 pontos. Então, venha aqui comigo e observe como isso se comporta na realidade. Entenda a introdução do estudo de função. Então, vamos lá. Aqui na tabela a gente tem quantidade de acertos representado por x, total de pontos representado por y. Aqui a gente tem todos os valores de x, quantidade de acerto, meio acerto, 1 acerto, acerto e meio, 2 acertos, 2,5 acertos, 3 acertos, até chegar no máximo de acertos da prova, que são 5 questões. E como resultado a gente já tem esses valores pré-definidos, que são as notas. Como é que a gente chega nesses resultados de 1, 2, 3 até a nota máxima, que é um 10? Para chegar nesse resultado, a gente precisa ter como pré-definido uma lei de formação da nossa função. E essa lei de formação aqui, para esta função, é y é igual a 2x. Esse y é igual a 2x, a parte do y em si, em algumas situações ele vai aparecer para você no livro, nas questões, como f de x. Ou seja, apareceu f de x é a mesma coisa que o valor de y. E aqui o y ele corresponde ao total, a nota que o aluno vai tirar ao final. O 2 é o valor do acerto, então cada acerto ele tem peso 2. E aqui ainda o x, que é a quantidade ou o número de acertos. Então, vamos observar. Com uma questão, o aluno tem 2 pontos, ok? Já com meia questão, ele vai ter 1 ponto. Por quê? Você vai estar multiplicando 2 vezes 0,5, 2 vezes 0,5, 1 ponto. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1,5, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2,5, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3,5, 7. 2 vezes 4, 8. E, ao final, acertou todas as questões. 2 vezes 5, 10. Entendido? Então, isso vai continuar. Aqui eu coloquei 3 pontinhos, porque a gente pode encontrar qualquer resultado nesse intervalo, trabalhando com a lei de formação, que é y igual a 2x. Saindo disso, a gente pode representar esses valores da tabela também por meio do diagrama das flechas. Diagrama das flechas. Como é isso? Olha, 0,5 ele tem resultado em 1 na tabela. Então, 0,5 ele tem correspondência em 1 no diagrama das flechas. Assim como 1,5 tem correspondência onde? Em 3. 3 tem correspondência em 6. E aí, todos os outros valores, você vai representando os valores de x no conjunto A e eles vão tendo correspondência dos valores de y no conjunto B. O conjunto A é formado pelos valores da linha do x e o conjunto B pelos valores da linha de y. Tranquilo? Pronto. Agora a gente vai representar uma parte muito importante também, que é a parte de representar a nossa função por meio de um gráfico. E você vai observar que tem muitas questões que elas são dadas na forma de um gráfico, tanto na matemática como na física. E observe o seguinte: a partir desse gráfico, você aqui na matemática vai trabalhar a lei de formação desta função, ou a partir da lei de formação ou da função, você vai
ter que, em exercício, esboçar o gráfico e, em questões, marcar a alternativa qual grafo representa aquela função ou aquela lei de formação. Então, vamos observar. Já pré-determinado, colocar todos os valores também, mas observe o seguinte. Quando o aluno ele acertar meia questão, 0,5 questão, a gente vai pegar bem aqui, ó, porque aqui é o eixo de x, que é o dos acertos, e aqui é o eixo de y, que é da nota. 0,5 ele vai estar bem aqui. 0,5. Quando ele acertar meia questão, ele vai ter 1 ponto. Quando ele acertar uma questão inteira, ele vai ter 2 pontos. Quando ele acertar uma questão e meia, 1,5 de questão, então ele vai ter uma nota correspondente a 3 pontos. Quando ele acertar duas questões, terá uma nota 4. Quando ele acertar 2,5 questões, ele terá, nesse caso, uma nota correspondente a, exatamente, 5. E aí segue para 3 acertos, 6 questões. Assim como no máximo ele vai acertar 5 questões e a nota máxima será igual a um 10. E aí o que é que eu trago aqui? Ó? Trago para vocês a representação gráfica desse crescimento, certo? Ó, aqui a nossa função, a função y é igual a 2x, representando a quantidade de nota de acordo com a quantidade de acertos, ok? Então aqui eu trago a reprise para vocês da seguinte: a partir de um gráfico, a partir de uma tabela, ou da lei de formação, ou do diagrama das flechas, você pode esboçar ou reconhecer um gráfico da mesma função. Ou a partir do gráfico, você pode voltar tanto para o diagrama das flechas, quanto para a lei de formação, como também para a tabela. Então, são 4 coisas aí que se relacionam, certo? Então, observe outros tipos de função. Por que observe outros tipos de função? Veja aqui no primeiro exemplo, C e D, o menos 2 tem correspondência, essa é a forma correta de a gente falar, tem correspondência, menos 2 tem correspondência em menos 7. O 1 tem correspondência em 2, o 3 em 8 e o 5 tem correspondência em 14, o 8 em 23. Já no segundo exemplo, o 3 tem correspondência em 11, o menos 3 tem correspondência em 11, o 0 tem correspondência em 2, o 3 positivo tem correspondência também em 11, o 4 correspondência em 18 e o 5 correspondência em 27. Ambos os dois primeiros exemplos, eles são função, certo? Agora, por que esses dois primeiros exemplos eles são função, representam função? Porque cada elemento do primeiro conjunto tem uma única, grava essa palavra, uma única correspondência no segundo conjunto. Ó, o 2 para o 7, negativo ali, ó. 1 para o 2, 3 para o 8 e o 5 para o 14 e o 8 para 23. Cada elemento do primeiro conjunto só tem uma única correspondência no segundo conjunto. Então, é uma função. No mesmo caso que também, cada elemento de E só tem uma única correspondência em F, que é o segundo conjunto. Aqui aparece até um caso que sobrou um elemento de D. Mas o que interessa para a gente, para determinar se é uma função, é se no primeiro conjunto aqui do diagrama das flechas, ó, esse primeiro diagrama, ele tem o quê? Todos os elementos dele têm uma ligação, uma única ligação no segundo diagrama, ok? Esse conjunto de valores. Então, vamos trabalhar o seguinte. Aqui, se ambos são funções, sim, são funções. Sim, função, tanto para um como para o outro. Então, o que é que você vai observar aqui? Existe lei de formação para cada uma delas. Primeiro caso,
Quem seria a lei de formação? Para quando eu substituir o valor de x por menos 2 dá menos 7? Vou colocar aqui y é igual a 2x menos 1. Por que eu estou colocando essa função? Y é igual a 2x menos 1. Porque se a gente substituir o x aqui por menos 2, duas vezes menos 2, menos 1, vai dar que resultado? Isso aqui vai dar menos 4 com menos 1, menos 5. Então essa representação ainda não é a correta. A gente vai tentando outros. Como por exemplo, agora eu vou colocar aqui 3x. Colocando aqui 3x, aí a gente vai ter 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 2 aqui. Com menos 1 dá igual a menos 7. Opa! Agora, quando eu coloquei o menos 2 para o valor do x, o resultado deu menos 7, deu ok. Então, isso aqui é a nossa lei de formação, ok? Desta função. Porque, observe o seguinte, próximo passo. 3 vezes o valor daqui é quanto? É 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, vai dando certo para todos os outros. E aí eu recomendo, auto-recomendo que você realize todo o outro processo e evidencie que vai dar certo. Todo resultado que você substituir aqui vai ter uma correspondência em D. Menos o caso do menos 1, que ele não vai ter correspondência com a própria seta. Na verdade, diagrama das flechas, nenhuma seta apresenta correspondência em menos 1. Ok? Já no próximo, a gente vai estar trabalhando o seguinte. Uma lei de formação corresponde a isso. Por exemplo, o y é igual a x ao quadrado menos mais 2. Mais 2. Por quê? Se a gente substituir o x por menos 3 e elevar ao quadrado, como ele já está, mais 2, olha, qualquer número negativo que é elevado ao quadrado vai dar positivo, não é isso? Então, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 2, dá aqui resultado 11. E quando a gente usou o resultado menos 3 para substituir o x, o resultado deu quanto? 11. E está aqui, ó, o menos 3 está ligando para o 11 positivo, corretinho. Então, isso aqui significa para a gente também que o y é igual a x ao quadrado mais 2, é a nossa lei de formação dessa função. E aqui agora eu vou seguir para os dois últimos exemplos. Aí você preste atenção para diferenciar dos dois primeiros. Onde? O que foi que aconteceu? De cara, você observou aqui que o 1 negativo, ele não tem nenhuma flechinha ligando para o diagrama H. Se não tem, isso já garante para mim. Se algum elemento do primeiro diagrama não tiver correspondência lá no conjunto do segundo diagrama, então isso aqui já deixa de ser uma função. Não é uma função. Mas vamos observar o quarto exemplo. O que é que acontece? Todo elemento do quarto, aqui, diagrama das flechas, todo elemento tem correspondência no segundo ali, que é o do J. Tem, ó, o 4 tem menos 2 e 2. O 9, menos 3 e 3. E o 25 tem o 5 positivo. Certo? Ok, todo mundo daqui tem correspondência no outro diagrama. Só que ele precisa ter um único resultado, uma única correspondência. No caso que cada um deles, ó, tem duas. Se tiver duas ou mais ligações, eles também não serão função. Então, resumindo, para ser função, todo elemento do primeiro diagrama tem que ter correspondência no segundo diagrama. Foi esses dois casos. E para não ser, algum elemento do primeiro diagrama não tem correspondência no segundo. Ou algum elemento do primeiro diagrama tem duas ou mais ligações para o segundo diagrama. Nesse caso, ambos não são função. Não são função. Não representam função. Então, gente, esse vídeo ele é um pouco extenso. Eu tentei resumir aqui de maneira
mais objetivo possível para você entender o que é uma função e não função, representando por meio de gráfico, diagrama das flechas, tabela e lei de formação. Então eu espero que você assista o vídeo, revise o vídeo, tente resolver as atividades e se ficar complicado, você entra em contato comigo para a gente esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, até a próxima aula. 25 minutos.